vamos do modo convencional. Ok? Nós estamos tentando aqui, irmãos, operar um equipamento que nós adquirimos para melhorar a qualidade das nossas lives, do áudio, mas estamos com uma dificuldade aqui operacional, então nós vamos do modo convencional e os irmãos não nos reparem devido ao horário, mas nós vamos então prosseguir. Quando os irmãos vão chegando por aí, vamos ouvir uma canção em fervente oração. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, sonhas de Deus que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no maravilhas de amor que fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer. Gostaria que os irmãos me informassem como vocês estão recebendo aí o áudio. Está nos recebendo bem aí a transmissão? Dê aí um ok. Perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele Já está aqui presente, participando conosco, uma Aparecida Trancoso, uma Terezinha Zane, Leonardo Santos Rocha, Gessilene, uma Maria das Graças. Vão chegando por aí. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos juntos meditar na lição bíblica. Pode deixar a musiquinha ao fundo enquanto os irmãos estão chegando. Obrigado. o Senhor dirá: é que Deus não sentiu. Irmã Wanda Rocha, paz do Senhor. Irmã Maria Luiz Alvarenga, a paz do Senhor. Vão chegando por aqui. Irmã Maria das Graças, da Vitória. Aleluia. Ok, tá ok. Ei, seu Félix, bom dia, paz de Cristo para a sua vida. Chega por aí, vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã. Irmão Ari Moura, paz do Senhor. A lição de hoje, irmãos, é a lição de número 10. Lição de número 10 é a lição que vamos estudar hoje. Uma lição maravilhosa, baseada em Efésios capítulo 3, 14 a 21. Mas para prosseguirmos, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Você está na sua casa, eu na minha.
mas não estamos impedidos de adorar a Deus. Afinal, nós somos casas e habitação do nosso Deus. Não é verdade? Se Deus habita em nós, podemos cultuar em qualquer lugar. Oremos. Amado Deus, querido Pai, nós lhe agradecemos nesta manhã, primeiramente pela noite que o Senhor nos concedeu, uma noite de paz, uma noite tranquila, pelo dia de ontem que passou, pelo dia de hoje que chegou. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nós lhe agradecemos por ver claramente as tuas mãos poderosas estendidas sobre nós e muito mais do que isso, nos sustentando. Muito obrigado pela sua provisão. Muito obrigado, Senhor, pela saúde, pela vida. Muito obrigado, ó Deus, por tudo nesta manhã. Ser conosco nos ajuda, pois estaremos ministrando a tua palavra através desta maravilhosa lição. Sim, Jesus, nós clamamos e pedimos que pelo teu infinito amor seja conosco. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Como eu já disse, a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. E o texto áureo você vai encontrar aí na sua Bíblia, na carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 3, versículos 14 e 15. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E a verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o som para não me atrapalhar. Muito bem, então é a lição que vamos estudar, e a introdução diz assim. Vamos ver a introdução, é muito importante a introdução de uma lição. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, capítulo 3, de 1 a 13, apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Refletir sobre a oração intercessória. Então vemos aqui a nossa introdução, e eu quero fazer menção dos objetivos desta lição. Quando chegarmos ao final da lição, o que é que nós temos que compreender? Primeiro, acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. 2. Destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. 3. Conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Deus é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos a Ele. Basta nós acreditarmos, crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Muito bem, irmãos. O ponto central dessa lição é: temos o dever de interceder uns pelos outros. A intercessão, ela é muito importante nas nossas orações.
E interceder não é muito fácil, principalmente num tempo, irmãos, que nós estamos vivendo, em que as pessoas, elas estão mais preocupadas com elas mesmas do que com o seu semelhante. Muitas pessoas, não são todas, eu não estou generalizando, muitas pessoas são egocêntricas e às vezes dobram os joelhos para orar, e antes mesmo de se dirigir a Deus com ação de graças, ele bombardeia os ouvidos do nosso Deus com petições. Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro, e vai embora, pedindo, só pensa nele, mas não se lembra nem mesmo de agradecer a Deus pelo que Deus já lhe fizera. Mas nós vamos aprender muito com esta lição. Então, o primeiro ponto da lição diz o seguinte: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Então nós vemos aqui uma coisa muito importante. Paulo dobra os joelhos para orar. Se você ler o texto de Efésios capítulo 3, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele não está nem um pouco preocupado com ele. Ele está o tempo todo preocupado com as outras pessoas, preocupado com a igreja, pedindo, intercedendo a Deus pelos seus irmãos. O subtópico de número 1 diz assim: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória. Capítulo 3, versículo 16. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Enquanto nos nossos dias as pessoas, ao entrar nos seus aposentos para orar, pede a Deus carros, fazendas, pede a Deus riquezas, pede a Deus tantas coisas que só servem para satisfazer o seu eu, não é verdade? Mas aqui, olha a oração do apóstolo Paulo, pedindo a Deus para fortalecer a igreja com o seu poder. No capítulo de número 6, a partir do versículo 10, depois de Paulo estar orando ao Senhor para que ele pudesse fortalecer a igreja com o seu poder, e esse fortalecimento aqui não é fortalecimento físico, é um fortalecimento no homem interior, ok? Porque o homem exterior, a nossa carne, o nosso corpo, é tão somente a baía da alma e do espírito, vamos dizer assim. É o templo que abriga a alma e o espírito. Então, de fato, o homem interior, o homem espiritual, ele precisa de ser fortalecido. Nos nossos dias, não é difícil de encontrar pessoas
musculosas, marombadas, né? Cheia de músculos, porque tem o capricho de ir para uma academia e passar ali horas a fios, exercitando o seu físico, e o corpo realmente fica forte. Mas essas pessoas, muitas delas, não são fortes no homem interior, são frágeis. Daí porque vemos pessoas que aparentam ter boa saúde, mas às vezes vazias espiritualmente, se deprime com facilidade, enfim, porque não são fortalecidas no seio da igreja, dentro da igreja. Isso acontece também, e muito, nos nossos dias, quando as pessoas estão aí preocupadas com o seu dia a dia, levantar de manhã, ir para o trabalho, chegar de noite, não tem tempo para nada, nem para Deus. Essas pessoas então enfraquecem espiritualmente, se desviam com facilidade, sai da presença de Deus, se aborrece com qualquer coisa, uma hora está aqui, outra hora está ali, enfim, espiritualmente são pessoas frágeis. Mas a oração do apóstolo Paulo era para que Deus fortalecesse a igreja, primeiro, com o seu poder no homem interior. Está aqui. Em segundo lugar, para que Cristo fizesse morada, que a presença plena de Cristo estivesse na vida de cada crente. Isso é muito importante, meus queridos. O crente ter a presença de Cristo na sua vida 24 horas por dia, ao ponto dele refletir essa glória, dele refletir essa presença de Cristo, ao ponto das pessoas olhar o crente e dizer: ele é diferente, ela é diferente, este é o verdadeiro crente, porque ele reflete os atributos de Cristo. Certa feita, Jesus disse: aprendei de mim. Quando o crente aprende de Jesus, ele passa a viver como Jesus viveu, ele passa a andar como Jesus andou, ele passa a falar como Jesus falou, ele passa a pensar como Jesus pensava. O apóstolo Paulo já disse isso aqui, vou repetir. Certa feita ele disse assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Isso deveria ser uma realidade na vida de cada crente, ser imitador de Cristo. Quando o crente ele é imitador de Cristo, significa que a presença de Cristo está nele plenamente. Então, primeira coisa, o crente precisa entender que ele deve ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele ora, ele intercede pela igreja, para que a igreja fosse fortalecida no poder de Deus, e que tivesse a presença plena de Cristo em sua vida. Mas no capítulo 6, eu acho muito interessante que ele orienta, admoesta a igreja de Éfeso a fortalecer-se no Senhor. Parece aqui um contraditório. Se Cristo nos fortalece no seu poder, porque tem a necessidade do crente se fortalecer no Senhor, se Ele mesmo nos fortalece? Irmãos, que a nossa vida espiritual é uma constante parceria com Deus. Primeiro o homem tem que querer,
Deus só vai agir na vida do homem quando o homem quiser esta ação de Deus na vida dele. Deus só vai agir na vida do homem quando o homem buscar a presença de Deus. Por isso que Paulo, no capítulo 6, adverte a igreja, admoesta a igreja: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que seria uma astuta cilada do diabo? O diabo, ele trabalha dia e noite para destruir a vida do crente, para destruir a vida do homem e da mulher. Jesus dissera estas palavras: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Não podemos tirar isso da nossa cabeça. A nossa luta não é contra a carne e sangue, capítulo 6 de Efésios, mas é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Regiões aqui no plural. Uma delas é o nosso próprio corpo. Você sabia que o nosso ser é uma região celestial? Por que é uma região celestial? Porque é a habitação de Deus. E o diabo, um dos maiores objetivos dele é destruir o nosso corpo, essa habitação de Deus, é levar o crente ao desvio espiritual. Por isso que ele arma ciladas. E é por isso também que entendemos quando Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E para a carne fraca, irmãos, o remédio é poder de Deus. Para a carne fraca, o remédio é a presença plena de Cristo na vida do crente. Para a carne fraca, o remédio é comunhão com Deus. Ok? Então, lição profunda, lição maravilhosa, esta lição. Fortalecido no poder de Deus, habitados por Cristo, já falamos sobre isso, vamos dar um pulo aqui. E agora, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus, o amor ágape, porque tem o amor de amigo para amigo, marido para mulher. O amor de marido para mulher é o amor eros, da onde vem a palavra erótico. O amor de amigo para amigo é o amor filial ou filéu. E o amor incondicional é aquele amor que você ama o inimigo. É aquele amor que você perdoa o inimigo. É o amor que Jesus teve pela humanidade. O amor de Deus é chamado de ágape. É o amor incondicional. É aquele amor que Estevão teve pelos seus algozes quando os apedrejavam. Estevão diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Jesus também disse estas palavras: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, é o amor incondicional, o amor de Deus. É deste amor de Deus que nós estamos tratando nesta lição. O amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. O sinal dos discípulos de Cristo, a prova de filiação com Deus. 1 João 4,7. E deve ser expresso por meio
de atitudes concretas. Eu vou ler só até aqui, por causa do nosso tempo, para a gente ganhar, a gente avançar. Então, como se conhece um verdadeiro cristão? É aquele que quando alguém lhe força dar a capa, ele dá também a túnica. Quando o inimigo força ele andar 1 milha, ele anda 2. Meus queridos, isso aqui é muito sério. Ontem eu estive com o meu pai, 83 anos, pastor da Assembleia de Deus, ali em João Neiva, junto com o pastor Eliel. Ele é um pastor auxiliar ali. E nós estávamos falando exatamente deste amor de Deus. E ele me fez uma pergunta: será que nós temos condição de perdoar assim? É muito simples eu expressar isso com palavras, porque falar é muito fácil, viver na prática que eu quero ver. E eu vou contar uma história aqui, bem rapidinha, para dizer para os irmãos qual foi a resposta que eu dei para o meu pai. Agora recente eu tive que perdoar alguém. O meu coração estava ferido, eu fui atingido, eu estava muito triste. Pastor, mas o crente não tem que se entristecer quando alguém lhe aborrece. Se você pensa assim, você não entendeu ainda o que é natureza humana. O próprio Jesus se entristeceu quando foi traído por Judas. Você se lembra? Ele disse: a minha alma está abatida até a morte. Você sentir tristeza com uma situação não significa que você odeia alguém, não é isso. Você sentir aflito porque alguém foi injusto com você, não significa que você tem ódio e quer o mal de alguém. Não, não é isso. Mas eu aprendi com Jesus a perdoar. Jesus, concedente a Judas, até o chamou de amigo. E eu acredito nas verdadeiras palavras de Jesus: amigo, o que você tem que fazer, faça depressa. Jesus disse para Judas, naquele episódio lá da venda, né? Judas vendeu Jesus, traindo-o. Isso pode acontecer nos nossos dias. Alguém trair a nossa amizade, pode ou não pode? Pode. Alguém ser injusto conosco, isso pode acontecer. Mas quando isso acontecer, é aqui, neste momento, que devemos demonstrar o amor de Deus. É nesse momento que devemos perdoar, liberar o perdão. Sabe por quê, queridos? A falta de perdão só prejudica uma pessoa: aquela que não liberou o perdão. Se você não liberar o perdão, você vai ser o único a ser prejudicado. Isso vai lhe fazer mal, você pode entrar em depressão. Isso pode provocar uma ferida na sua alma. Então você tem que perdoar. E para perdoar, você tem que viver o amor HP, o amor incondicional. Não importa o que a pessoa fez contigo, não importa o tamanho da ofensa, se você tem o amor de Deus derramado em seu coração, você perdoa. E aí o comentarista coloca aqui: arraigados e fundados em amor. Arraigados e fundados. Arraigados, lembra o que? Uma planta que ramificou, as suas ramas, elas cresceram. Mas você já observou que tem determinadas plantas que ela ramifica, mas para as laterais? Quando vem uma tempestade, um vento, esta árvore cai com facilidade. Mas você já observou que tem árvore
A palmeira, por exemplo, as ramas dela descem, aprofunda-se. Quando vem a ventania, a tempestade, esta palmeira ela pode até dobrar-se até o chão, mas quando o vento passa, ela volta a aprumar-se no seu lugar e não cai, porque as suas raízes estão aprofundadas. Assim deve ser o crente, o servo de Deus. E aí eu pergunto: como estão as suas raízes? Estão como uma planta que ramifica e fica sobre a terra, a face da terra, ou as suas raízes estão aprofundadas? As nossas raízes devem se aprofundar no terreno do amor de Deus. Nós devemos crescer tanto para cima como para baixo. Para baixo eu digo no sentido de arraigar-se e aprofundar-se no amor de Deus, arraigados e fundados em amor. E aí, queridos, nesse mesmo tópico, o comentarista coloca o seguinte: a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Oh, meus irmãos, hoje, nesta manhã, eu estava na igreja com o nosso evangelista, irmão Israel, orando. E por falar nisso, irmãos, quero dizer aos irmãos que precisamos exercitar a nossa fé, viu, queridos? E estarmos juntos neste momento tão difícil que a igreja está atravessando, em oração em casa. E aqueles que podem, não é proibido vir na igreja, não está proibido. Está proibido de aglomerar-se, é diferente. Mas tem irmãos que não estão entendendo isso, e para nossa vergonha, parece que até obreiros não estão entendendo. Vamos, irmãos, nos unir em oração. Estava orando e falando com Deus, e quando eu orava, a minha mente foi levada, e eu creio que pelo Espírito, a pensar nas coisas grandiosas que o Senhor faz. E comecei a pensar que Jesus, pelo seu infinito amor, sustenta todas as coisas unicamente pela palavra do seu poder. Ele sustenta as nossas vidas, Ele protege as nossas vidas, Ele nos cura, Ele nos salva e disponibiliza as grandiosas bênçãos celestiais. As bênçãos eternas estão ao nosso dispor, queridos. Deus é o grande dispenseiro, e Ele abre a sua dispensa para nos conceder as suas bênçãos. Você estaria disposto a tomar posse, a usufruir das bênçãos de Deus? Ah, pastor, eu estou disposto. Maravilha. Mas você está disposto a pagar o preço? Ah, pastor, mas o preço? Jesus já pagou na cruz. Sim. Qual o preço que Jesus pagou na cruz? Jesus pagou o preço da nossa salvação. Agora tem um outro preço que eu e você temos que pagar. Quais preços seriam esses? O preço da renúncia, o preço da busca, o preço da fidelidade, o preço da santidade. Estes preços temos que pagar. Muitas das vezes o crente, ele quer usufruir. Deus, eu quero, mas não querem pagar o preço. Esses que eu acabei de dizer aqui e tantos outros mostrados na Bíblia Sagrada. Por exemplo,
o preço de servir a Deus. Irmãos, este preço do servir é glorioso, porque quando você se coloca à disposição de Deus para o servir, automaticamente Deus abre as dispensas ou a dispensa celestial e derrama bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Me lembro de um dia quando eu estava muito preocupado com os acontecimentos que estavam acontecendo comigo. Deus me levou a João Neiva e usou o pastor Eliel Souza para falar comigo. E Deus, usando a boca do seu servo, disse: não te preocupes, porque dos teus cuido eu. Foi eu que te levei para aquele lugar, em referência a este que nós estamos aqui hoje. Não te preocupes, porque dos teus cuido eu. E até hoje Deus tem cuidado da minha vida, da minha família, e tem despejado bênçãos sobre a minha vida, e Ele quer despejar sobre a sua vida, e melhor dizendo, Ele está despejando bênçãos sobre a sua vida, ok? Mas seja fiel ao Senhor. Muito bem, meus irmãos, vamos andar aqui. A intensidade do amor de Cristo. Nós precisamos nos conscientizar, irmãos, que quando nós pedimos a Deus, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, quando nós estamos intercedendo por pessoas, quando nós tiramos a preocupação de nós e começamos a preocupar com outras pessoas e o servir a Deus, aquilo que nós não imaginávamos, aquilo que nós não pensávamos, aquilo que não subiu ao nosso coração, Deus, Ele derrama sobre as nossas vidas. Está entendendo? Porque muitas pessoas não têm recebido, porque ela não está preocupada ou não estão preocupadas com servir a Deus. Esta é a verdade. Vamos servir a Deus com fidelidade e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Mas primeiro, irmãos, me dá licença um pouquinho, eu vou tomar uma água e ver quem está conosco aqui participando. Nove horas e 45 minutos. Glória a Deus. Aleluia. Quero ajuda aqui, Esdra. Me ajuda aqui que eu sou fraquinho nesse negócio. A gente depois de velho, irmãos, a gente tem dificuldade de aprender com as... Aprender aí a mexer com as tecnologias. Mas eu vou aprender um dia. José Evaristo Marita de Luziano. Ah, maravilha. José Evaristo, meu amigo, um abraço, querido. Deus abençoe a sua vida, sua esposa, irmã Luziana, minha irmã de consideração. Um abraço forte aí para a sua família. São irmãos ali de Belo Horizonte participando aqui conosco. Márcio Lima, paz do Senhor. Maneuzi participando aqui conosco. Mandez Evangelista, Eunice Pereira, também Elizabeth Arsari conosco aqui também, que satisfação. Silvane William também participando aqui conosco. Irmã Esther, a Silvânia de Piranema. Sim, ok, lembrei agora. Também irmã Esther, maravilha, paz do Senhor, irmã Maria das Graças, irmão Paulo Silva Pereira, irmão Adilson participando também aqui conosco. Deus abençoe a vida dos nossos
irmãos. Vamos continuar, só no último tópico, já indo para o encerramento. A bênção de Deus excede, vai além do pensamento humano. E aqui nós já até demos uma pincelada, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Gostaria que você grifasse aí, se você tem a sua lição, a palavra abundantemente, muito mais abundantemente. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Segundo subponto, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova, do mistério revelado à igreja, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Meu Deus, é coisa gloriosa pensar nessas coisas, irmãos. Além da revelação que Deus dera ao apóstolo Paulo, aquela revelação que estava oculta à igreja, que lá no Antigo Testamento os nossos irmãos não conseguiam entender claramente, mas agora revelada no Novo Testamento, Paulo ora ao nosso Deus para que os crentes pudessem ter uma dimensão, uma compreensão das ricas e gloriosas bênçãos, das inúmeras bênçãos que o Senhor tem para cada um dos seus servos. Ou se cada crente entendesse esta maravilhosa lição, seria o melhor crente a partir de hoje. Passaria a servir a Deus com mais empenho a partir de hoje. E agora, meus queridos, tendo à disposição todas essas bênçãos, o que é que nós podemos dar ao Senhor? O salmista, certa vez, ele diz: que poderei eu dar ao Senhor em troca de tudo aquilo que Ele fez por mim? O que você poderia dar a Deus, além da tão grande salvação, do livramento da morte? E olha, irmãos, nós temos à nossa disposição a condição de orarmos, colocar nossas mãos sobre os enfermos e expulsar as enfermidades. Deus nos revestiu de poder, e esse revestimento ele só tem efeito na vida daqueles que acreditam, daqueles que crêem. E aqueles que crêem não é os que dizem que crê. Aqueles que crêem são os que vivem piamente. É aqueles que vivem a palavra de Deus. É aqueles que vivem na prática a vida cristã. Estes sim
poderão colocar as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Você acredita nisso? Quantas pessoas têm orado, não para a minha glória, porque a glória não pertence a mim, a glória não pertence à igreja, a glória pertence a Deus. É Ele, é a ação dele em nossas vidas. Está aqui participando conosco nosso irmão, que eu acabei de citar aqui, José Evaristo, meu amigo, lá de Belo Horizonte. Lá tem uma irmã chamada Aparecida Silva. Estava no interior do templo quando ela entrou, chorando, desesperada, com um tumor, havia sido desenganada dos médicos. E quando colocamos a mão na cabeça da irmã Aparecida Silva, está aqui nosso irmão José Evaristo, é vizinha lá, a irmã Aparecida Silva. Ela contou o testemunho 5 dias depois, que foi curada. A médica disse: olha, não sei o que aconteceu, mas aconteceu um milagre, a senhora não tem mais nada. Naquele dia o Senhor me deu uma revelação, e eu disse: levanta, irmã Maria Aparecida, porque Jesus acaba de te curar agora. O que é isso, queridos, a não ser riquezas que o Senhor disponibilizou para nós? Irmão Geraldo Peço, lá também. A irmã Conceição estava pregando, no meio da pregação, ela levantou, pediu licença, que estava passando mal. Eu disse: irmã, antes que a senhora vá para a sua casa, me permita lhe fazer uma oração. Quando terminei a oração, ela voltou e sentou no banco e disse: pastor, eu não estou sentindo mais nada, Jesus me curou. Irmãos, riquezas espirituais. Mas esses sinais seguirão aos que acreditam. Não sou melhor do que ninguém, sou igual a qualquer um dos irmãos. Mas o que eu penso e que tenho visto é que está faltando fé na vida dos crentes nos nossos dias. Fé para servir a Deus de verdade. De verdade com verdade. E agora, irmãos, lembrarmos que nós somos chamados para adorar a Deus. Se lembra daqueles 10 leprosos que Jesus curou? Quando Jesus cura os 10 leprosos, eles saem da presença de Jesus. Numa certa altura do caminho, um deles lembrou de voltar para agradecer a Deus. 9 deles seguiram o caminho, mas aquele que lembrou voltou, e quando ele chegou próximo a Jesus, dobrou-se em terra e o adorou. E Jesus perguntou para ele: não eram 9, não eram 10 os curados? Por que só você voltou? Ele disse: ah, Senhor, só eu voltei para te agradecer. Precisamos lembrar que Deus, Ele é Senhor sobre as nossas vidas. É Ele que nos sustenta, é Ele que derrama suas bênçãos sobre as nossas vidas. E se temos esta consciência, devemos nos curvar para louvar, para adorar, para lhe engrandecer. A Bíblia diz, palavra de Jesus, que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Estou finalizando a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. E aqui eu finalizo esse tópico. Eu já disse numa outra oportunidade que a igreja é como a lua, não tem luz própria.
Cristo é o sol da justiça. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mas no contexto sagrado, nós aprendemos que esta luz que está em nós é a luz de Cristo, refletida em nós. Então, quando andamos no mundo, refletimos a luz de Cristo. A Bíblia diz que o mundo tem que olhar em nós, e através dos nossos atos, nossas ações, o mundo glorifica a Deus. Quando olha em nós e diz: ali vai um verdadeiro crente, uma verdadeira crente. Quando o mundo reconhece em nós como verdadeiros crentes fiéis ao Senhor, Deus é glorificado em nossa vida. Que assim seja na vida dos nossos irmãos. Conclusão: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverado cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. O contínuo crescimento espiritual. O crente tem que ter isso em mente. Deve ser o alvo do crente, o contínuo crescimento. Muitos crentes ficam estagnados, parados, mas o nosso alvo deve ser crescer, crescer, crescer espiritualmente. Só o crente crescido, só o crente que adquire uma estatura cada vez maior pode entender as grandezas e as profundezas da glória e da graça de Deus. Que Deus em Cristo abençoe os nossos irmãos. Deixa eu ver aqui se chegou mais alguém. Luacir Amaral, Deus abençoe a sua vida. Quero, irmãos, agradecer a sua participação. Domingo que vem tem mais. À noite estaremos na nave da igreja. Vamos ver se temos condição de melhorar o áudio, porque o áudio nas nossas lives não está ficando muito bom. Compramos um equipamento. Vamos ver se à noite conseguimos colocar para funcionar. Tentei hoje pela manhã aqui, não consegui, porque a gente está tendo dificuldade de operar ainda, mas à noite eu acredito que vai estar tudo ok. Convido você para participar do grande culto à noite. Domingo passado, tivemos sábado e domingo, todo dia Santa Ceia, e à noite tivemos umas 30 pessoas na igreja. Quero pedir aos irmãos que quiserem participar hoje à noite, venha com as suas máscaras. Ah, pastor, eu quero ir na igreja. Se você não estiver no grupo de risco, venha. E o grupo vai ser limitado, viu, irmãos? Vai ser bem limitado, porque temos que deixar um espaço de 2 metros entre as pessoas. E nós temos um grupo da nossa igreja. Então você que quiser fazer parte do culto hoje à noite, coloca o seu nome. Nós vamos fazer uma lista dos irmãos que vão participar, para quando chegar numa certa quantidade dizer: irmãos, agora fique em casa. Tá bom, irmãos? Nós vamos organizar hoje uma lista lá no grupo da igreja, o grupo oficial da igreja. Então, os irmãos, fiquem atentos, vai lá, coloque o seu nome, e nós vamos permitir estar na igreja os irmãos que estiver fora do grupo de risco. Outra coisa que eu quero observar: se algum irmão estiver em quarentena, por favor, não venha. Pelo amor de Deus, irmão, não venha. Não é falta de fé não, viu, irmãos? É porque a gente tem que ter prudência e obedecer os critérios instituídos, senão vamos estar em desobediência. Então, muita gente às vezes é atingida aí pelo Covid-19, fica quietinho, é orientado a estar em quarentena e vem para a igreja. Não faça isso, pelo amor de Deus. Isso é uma orientação pastoral
receba aí a minha orientação no seu coração, não fique com raiva do pastor. Eu sei que os irmãos estão ansiosos em vir para a igreja, mas tenha paciência, vamos organizar lá no grupo um número de pessoas para estar na igreja hoje à noite, e vamos fazer um grande culto. Aqueles que não puderem, assista na sua casa, compartilhe, para que outras pessoas possam também participarem. Muito obrigado. Deus abençoe os teus filhos que estão em casa, os que estão enfermos, cura, aqueles que estão passando necessidade, desempregado, tenha misericórdia. Pai Celestial, o teu servo que está hospitalizado, o pastor Geraldo ali de Aracruz, entra com providência, ó Deus, e dá saúde ao teu servo. Também a família da tua serva, venha confortar os corações. O Senhor sabe de quem eu estou falando. Tenhas misericórdia, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre. Amém.